17, sexta-feira, dia do quadro A Semana em Foco na Visão do portal Mesorregional com Jefferson Santos, que já recebeu a camisa, né? De que o rádio, qual é que diz ali? O rádio faz parte da sua vida. E como faz, né, Jefferson? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo presente, Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge, obrigado ao Rafa aqui, obrigado pela sua companhia que está aí no outro lado da tela, no Instagram, no Mesorregional, do outro lado do rádio aí ouvindo e prestigiando o programa aqui na Boca do Povo com o Jorge na sexta-feira. Olha, Jorge, cada dia mais retorno, cada semana mais retorno. Opa, isso é importante, né? Isso é importante, a gente também precisa, né? Almir Vieira é o chefe do executivo blumenauense até a próxima terça-feira. Agora há pouco eu conversei com o prefeito em exercício, Almir Vieira, né? E no final eu perguntei para ele se poderia haver alguma novidade, né? Até terça-feira, quando ele entrega o cargo novamente ao prefeito Mário, ou se seria só o cumprimento dos protocolos, agendas já pré-definidas. E ele me deu uma resposta, né? Estilo Almir Vieira, né? Estilo Almir Vieira, mas que pode deixar muita gente com uma pulga atrás da orelha, porque ele disse: o futuro a Deus pertence. Se não tivesse nada, né? Ele diria que não tem nada, vamos cumprir os protocolos e cumprir a agenda. Mas quando eu digo o futuro a Deus pertence, eu deixo uma abertura de uma possibilidade. Você acredita que a gente possa ter algo diferente nesse período em que Almir Vieira assume o executivo blumenauense, Jefferson Santos? Jorge, sabe de onde eu acabei de vir? Diga. Lá do terceiro andar. Mas você estava lá? Na casa do executivo blumenauense. E eu vi o Almir Vieira, né? Enquanto aguardava para ser atendido lá com outras pessoas, recebendo muitas pessoas, despachando. Assim diz que o gabinete movimentado. Ele próprio admite que o movimento está acima do que ele esperava. Exatamente isso aí, né? E para quem conhece um pouquinho da história de Almir Vieira, sabe que ele gosta de conquistar os seus espaços, lançar suas novidades, e eu já falei aqui, né? Isso aqui, alguns podem considerar um elogio ou não, né? Mas o Almir Vieira, independentemente se a população, se a grande massa está a seu favor ou não, ele costuma bater o pé e ir até o final naquilo que ele defende. Olha, a gente está percebendo nos últimos meses aí, Jorge, uma cumplicidade anormal, né? Essa Mário e Almir, pelo menos, não sei se a Maria Regina se inclui nisso aí, mas aparentemente sim, com essas suas férias, né? Dando espaço para Almir, mas que a gente não via isso até poucos meses atrás. O próprio houve na tua visão, pelo que você acompanha, houve uma aproximação, uma afinação no relacionamento. Isso está bem evidente. Aliás, eu senti um certo desconforto, não conversei com ele sobre isso, mas do chefe de gabinete na posse do Almir. Eu senti, inclusive, quando ele foi. O chefe do gabinete ainda é o César Botelho? O César Botelho. O Almir deu, assim, um tapinha de luva no final do seu discurso da posse, né? Como prefeito em exercício, falando em número de equipe, dizendo que sua equipe é muito enxuta, e aí ele citou o nome do Mário e do César de Botelho, que ficou bem desconfortável com essa citação e, né, na sua expressão facial foi muito evidente. É o jeito também do Botelho, né? Ser chefe de gabinete é uma tarefa nada fácil em qualquer prefeitura, né? Onde que o pessoal vai na jugular mesmo, mas eu senti ali que foi uma alfinetada, e aí o Almir gosta muito, mas muito mesmo. Eu fui soldado do Almir no Exército, tá? Então falo com propriedade. Cara,
Tu foi soldado do Almir Vieira. E ele... Eu imagino que não deve ser fácil ser soldado do Almir Vieira. Nada. É que eu tinha uma ocupação no 23BI. Eu já tinha um cabo que era meu vizinho, que já pegava no meu pé. Só porque era vizinho, cara. E era o Almir. O Almir da minha época era cabo, inclusive, né? Só que eles não tinham muito acesso a mim, porque eu era cassineiro dos oficiais. Tá aqui um pouquinho a explicação dessa barriga. Eu cuidava da alimentação dos oficiais. Então eles não se... Mas, né, ele era tinha um cargo hierárquico acima do meu quando eu estava no exército. Olha. E desde lá eu o conheço, né? A resposta do Almir realmente foi... Bom, estilo Almir Vieira. Estilo gosta, Almir Vieira. Tal. E você falou uma coisa que é importante a gente destacar, né? Bem ou mal, ele mantém coerência. Né? Ele defende uma causa, sim. Vai até o fim. E vai até o final, exato. Isso aí é verdade, né? E a coerência é uma coisa importante. Um comportamento muito semelhante ao do Almir é do Girardi. Acho que agora é major, que comanda o colégio militar aqui, que também o Girardi foi meu tenente, né? Foi tenente quando eu servi, o Almir Cabo, mas eles têm um comportamento muito semelhante, assim, de linha dura, sabe? Muito semelhante. De firmeza. Exatamente. De firmeza. Olha, o Almir está no governo porque o prefeito Mário viajou para a Alemanha e a vice Maria Regina pegou férias nesse período aí. Claro, toda essa conjuntura realmente buscou favorecer o presidente. Maria Regina está em Blumenau, né? De férias, buscou favorecer o presidente da Câmara, né? O Mário faz isso, né? Sim, na gestão dele. Inclusive me disse que ele não teve essa oportunidade. Isso. E eu confundi porque ele assumiu na época do Napoleão, mas quando ele era vice, não quando ele era presidente. Mas quando ele era presidente, o vice-prefeito era quem? Era o Juvino. O prefeito do Napoleão era o Juvino. E aí, nesse período ali, Juvino e Napoleão já estavam rachados. Havia um problema ali, né? Sabe? E aí, se o Juvino nunca assumiu como prefeito... Foi nessa época que acabaram com o cargo de vice? Do salário. Do salário do vice? Exatamente. Olha, tem história para contar nessa cidade. Mas só tô voltando aqui a viagem do Mário, né, para a gente mostrar a importância que as relações que o prefeito faz. Ele está lá com diretores da empresa alemã que toca Bermo aqui em Blumenau e que ameaçou deixar a cidade. Então o prefeito Mário teve hoje pela manhã na empresa, né, conheceu lá a matriz, conversou com diretores da empresa e apresentou oportunidades para Bermo se manter em Blumenau, para tentar convencer a empresa a se manter aqui na cidade. Por isso da importância, né, desses relacionamentos, destas viagens. Além disso, domingo tem a abertura da Oktoberfest de Munique, que lá começa em setembro, né? A festa de outubro começa antes. Começa em setembro e pela primeira vez Blumenau vai estar na mesa de autoridades convidadas, né? Não vai lá só prestigiar a abertura da Oktoberfest de Munique, mas vai ser uma autoridade anunciada, vai participar desse cerimonial de abertura, afinando ainda mais as relações. A gente lembra aqui que teve um tempo que os organizadores da Oktoberfest de Munique ameaçaram tirar a marca de muitas festas que se espalharam pelo mundo, né? Lembramos, né, tem muita gente que não tem ciência, mas muita gente mesmo que não tem ciência de que existem diversas outras Oktoberfest Brasil e mundo afora. Aliás, a Oktoberfest Blumenau nem só foi a primeira. Em Santa Catarina tem algumas. E nem foi a primeira, nem é a primeira, né? Tem Itapiranga, que é muito forte. Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, é muito forte. Embora são outros estilos de festa, e é isso que a detentora dessa marca, desse nome, que é Munique, tá querendo, não, se vocês querem usar o nome de Oktoberfest, vocês têm que cumprir algumas diretrizes, né? Se vocês querem usar, é igual uma concessionária de veículo, por exemplo, citasse, né? Então tem muitas regras a serem cumpridas, é isso que a festa quer fazer com a marca também. E
Blumenau, quando eu falo que eu tenho orgulho demais de ser daqui, que a gente é percussor em muitas e muitas coisas, essa é uma delas. Que orgulho, Jorge, Blumenau está lá na festa original da Oktoberfest, que o mundo inteiro conhece e que a gente é muito semelhante nisso, no conhecimento do mundo. Blumenau é um cartão de visita para o Brasil e para Santa Catarina nem se fala. Então, isso é muito importante. Tem gente que fica falando, enquanto isso o prefeito fica viajando. O prefeito tem que viajar mesmo, tem que apresentar o nosso nome lá fora, trazer coisas boas, discutir. Isso aqui não é uma defesa pro Mário, isso aqui eu estou falando do prefeito da cidade, da liturgia que o cargo tem que ter mesmo, seja ele quem for. Daqui a pouco não é mais o Mário, o outro tem que ser. E eu tenho dito, embora ainda faltam algumas ferramentas evoluírem na cidade, questão do Frozen, margem esquerda, tudo isso, Rosenplatz, essas coisas assim, ferramentas materiais, vamos dizer assim, o turismo de Blumenau está saindo muito na frente. Tem gente dizendo que o turismo é o petróleo do futuro, não é o petróleo do agora. As cidades vão evoluir investindo em turismo. A gente tem aqui do lado Balneário Camboriú fazendo muito bem esse papel e sendo conhecido internacionalmente também, com outra pegada. E aí Blumenau pode se apropriar muito melhor do que Balneário Camboriú pela sua estrutura territorial, por tudo aquilo que tem, né? O centro de eventos é importante, está na hora de a gente ver aquilo ali saindo, né? O centro de convenções, a margem esquerda, né? O Rosenplatz, o negócio tá lá pronto, praticamente precisa ser melhor explorado, centro histórico da cidade, né? Tem muita coisa para evoluir, mas no quesito humano, a gente está dando um banho sim, estamos saindo na frente, né? Natal, Páscoa, Oktoberfest. Não estou aqui, né? Nem citei o nome dele, mas eu de fato percebo isso, Jorge. Critico bastante, mas quando tem que elogiar, a gente elogia também, né? Então vamos lá, né? Foi criada uma comissão no SAMAI para vistoriar reservatórios de água. São mais de 60 reservatórios aqui em Blumenau. Na semana passada, inclusive, você citou aqui o R3, que estava gerando preocupação lá no bairro Escola Agrícola. Eu vi imagens lá realmente, né, dessa situação. O SAMAI diz que faz aí periodicamente suas vistorias, mas nesta semana, a pedido da prefeitura, do prefeito, foi montada uma comissão que tem engenheiros, técnicos especializados para para intensificar, digamos assim, essa vistoria. Com relação ao R3, que a gente vê lá as paredes úmidas, parece que tem vazamento de água, aparentemente pelas imagens, né? Tu tá sabendo de alguma coisa? Há alguma evolução nesse sentido? Sem exagero. É uma tragédia anunciada e estão contando com a sorte, né? Ontem 2 vereadores estiveram lá, os 2 vereadores do Partido Novo, né? Fiquei... Jorge, quando é um veículo de comunicação tradicional, com certeza eles falaram que foram provocados pela comunidade. Não, foi o mesmo regional que pautou. A comunidade procurou os políticos dessa cidade desde o ano passado, né? Mas enfim, vamos lá. Tá colapsado aquilo lá. Essa comissão que foi anunciada na segunda-feira, último dia 11, é para trazer dados que tá evidente que aquilo tá precário e que precisa de nova estrutura. Detalhe, a gente pauta, Jorge, e a gente começa a receber outras fontes, né? Então tem um engenheiro que eu estou conversando que já tinha alertado o SAMAI num processo do Ministério Público. E o SAMAI em 2020, eu vou ler a resposta aqui do SAMAI, em 2020, disse que já tinha, 2020, nós estamos há 3 anos, né? Nós exatamente, estamos falando disso há 3 anos. Disse que já tinha conhecimento do problema, que em não, 2020, que não estava negligenciando a situação e queria achar uma solução através de uma licitação
para um novo reservatório. Então, peraí, só vamos voltar. Em 2020, o Ministério Público cobrou do SAMAI uma manifestação sobre a situação do reservatório R3. Exatamente. Depois de denúncias da comunidade ali do local. Exato. E o SAMAI respondeu isso aí, que ia abrir licitação para verificar. Resposta oficial, resposta do SAMAI no processo. Abre aspas. Em momento algum, esta autarquia procrastinou a situação estrutural da ETA 2 não é o reservatório. Conforme descrito, tanto a própria revitalização das ETAs é objeto de processo licitatório na modalidade concorrência número 032205/2019, cujo justificativa e projetos básicos foram assinados pela engenharia sanitarista Samantha Blaut em 22/8/2018. Mais tempo ainda. E não menos importante, a pintura da referida sala de seu somente prédio administrativo, não chegando a alcançar outras estruturas do SAMAI, como ETAs e outras estações de trabalho em que atuam servidores, fecha aspas. Nesse processo aqui, fonte importante, né? Resposta que foi dada em 2020. Esse processo abrangia todos os demais reservatórios, né? Então o SAMAI disse que em nenhum momento no processo, né, procrastinou a situação estrutural da ETA 2 e seus reservatórios. Isso é uma parte, eu não consegui ainda a íntegra dessa resposta, mas essa fonte aqui, ela é muito importante e me deu outras fontes, Jorge. Então a gente vai continuar acompanhando. Tem uma outra situação que eu comentei contigo, grave aqui em Blumenau, envolve uma outra pasta, a pasta da educação, e eu não tenho dúvida que essa pauta vai tomar uma proporção nacional, Jorge, né? Não é R3 ali, mas se, e tomara que não aconteça, se colapsar de verdade, se aquilo ali romper e tal, vai virar pauta nacional, e não foi por falta de aviso. Eles tinham conhecimento da situação, está aprovado lá em 2020, está aprovado isso, foram alertados. Então em 2020 já havia um alerta para o SAMAI sobre as condições de reservatórios e o R3 estava nessa condição. E há 2 anos você disse que a comunidade ali da escola agrícola vem cobrando de autoridades. Tem casos e só agora 2 vereadores foram lá acompanhar a situação. Tem casos que o azulejo, o piso está soltando, umidade, porque corre água o tempo todo. E o que me indigna como um cidadão é que quando estava em exercício, a Maria Regina, início desse ano, foi emitido lá um decreto que se você lavasse calçada, carro, tal, tudo bem, racionamento, ok, você pagaria a multa. Mas o SAMAI, que exigia e cobrava, não fez o racionamento. Aliás, não somente nos reservatórios, a gente viu a operação da Polícia Civil aí apontando outras coisas, né? Vamos em frente. O Jefferson, teve uma explosão de gás nessa semana que virou notícias, né? Notícia importante aqui em Blumenau. Danificou lá um conjunto de kitnetes, uma pessoa que estava no local acabou ficando ferida, encaminhada ao hospital. Graças a Deus tudo bem com ela. E olha só, hoje, agora pela manhã, teve uma explosão de gás na cozinha de uma lanchonete em Indaial. A gente não pode deixar isso virar moda, né? Não pode. Jorge, esses casos de Indaial a gente tem que ainda aguardar para saber o que aconteceu. O que aconteceu. E do conjunto de kitnetes também, um bombeiro disse que leva uns 30 dias para tentar se entender o que aconteceu ali. Em princípio, um vazamento de gás que gerou uma explosão. Sabe como que aconteceu esse vazamento? Extraoficialmente aqui falando. Rachou a mangueira do gás, que tem uma validade. É possível. Eu lembro que antigamente, muito antigamente, quando a gente não tinha muito conhecimento, passava a mangueira por trás do fogão. Aí eu usava o forno do fogão e a mangueira, que não tinha muita qualidade, derretia e aconteciam acidentes com gás. Eu já vi gente usando mangueira de jardim. É aí que mora o grande perigo, né? Que não são equipamentos
rachadinho ali, né? Ela tem uma validade. Então, se acontecer aqui, um alerta para todos os ouvintes da Itaberaba. É que a gente tem que ter esse cuidado e atenção. Então, Jorge, ele resolveu fazer um remendo com, a princípio, tecido, ao invés de trocar a mangueira. E 1 metro de mangueira adequada, né, com qualidade, custa aí cerca de R$40 1 metro, né, nessas casas. Enfim, tem várias lojas que também revendem. E um conjunto custa aí uns R$70. Um morador humilde, mora de aluguel, kitnet. A gente sabe da dificuldade que o brasileiro tem, muitos brasileiros, e essa é a realidade aqui em Blumenau. Mas ele colocou a vida dele em risco. Vamos lá, trocando todo o conjunto por R$70. Outro fato, o botijão de gás dentro da kitnet. Outro fato. Tem gente que gosta mesmo de alugar de qualquer jeito, qualquer revelia. Isso aí a gente não tem uma fiscalização, a gente não tem, né? De gente que constrói, faz um monte de emenda, vai emendando e cria um depósito de gente. Tem construtoras especializadas nisso, até eu diria, de construir depósito de gente. Então, tá na hora de começar a ter uma legislação para isso, para responsabilizar, fiscalizar os locadores também, os locatários, enfim, porque não dá para as pessoas ficarem ganhando dinheiro com aluguel também a todo custo, né? Sem responsabilidade, né? Qualquer empreendedor tem que ter sua responsabilidade também. E o alerta, né, gente? Se você não tem condição de comprar uma mangueira, um kit ali, nossa, chama a imprensa, pede uma vaquinha, conte conosco também nisso aí, fale com os vizinhos, mas não se coloque em risco casa destruída, tá? E não só a casa, atingiu 3 veículos lá, os destroços, a casa... Prejuízo foi enorme. A Defesa Civil acho que não se manifestou sobre o caso, não lembro, mas não, né? Não publicamente, né? Pois é, aquilo lá tem que estar interditado, se não tá, eu não sei o que tá. Lembrando, um botijão, o P13, aquele botijão de gás convencional que a gente compra aí, né? Para quem mora em residência, casa, né? Isso aí derruba prédio, tá, gente? Isso, a capacidade do gás ali, de uma explosão que esse gás ali, num botijão de 13 quilos pode causar, a gente já viu, né? Derrubar shopping. Tá? Derruba mesmo, é uma explosão de uma bomba, literalmente. Então, muito semelhante às detonações de rochas ou ainda piores em alguns casos. Então agora pela manhã tivemos esse caso, infelizmente, numa lanchonete em Indaial, com 2 pessoas feridas, né? O corpo de bombeiros esteve lá no local também. As pessoas teriam sofrido queimaduras em virtude, porque explodiu, pegou fogo também, né? Então elas estão sendo atendidas lá no Hospital Beatriz Ramos em Indaial, nessa questão. Trabalhando, enfim, né? Em pouco aí, né? Segunda sexta outro caso. Então, atenção com a questão da instalação do gás, manuseio de botijão de gás, manuseio de forno a gás também, né? Tem muitos acidentes assim. Liga o forno não ligou, o gás ficou aberto, aí abre o forninho, vai olhar, putz, não pegou, e acende o fósforo. E o gás está comprimido ali dentro do forno, dá aquela explosão e a pessoa queima o rosto. Uma dica infalível e muito importante: quando você compra o gás, você compra de um revendedor que passa aí com o caminhãozinho na frente da sua casa, geralmente é assim, né? Acredito que fale com ele, peça para ele instalar, peça dica, eles são treinados, tá? Periodicamente, para ter autorização para revenda de gás. Então, eles são especialistas, de verdade. E podem tirar as dúvidas que você tem em casa de manuseio. Vamos em frente. Outra notícia da semana é o preço do chopp, que vai custar no mínimo 15, no máximo R$21 na Oktoberfest. Eu não costumo dizer que o Oktoberfest é uma festa cara. Ela é barata, o ingresso é barato e tal, mas o chopp tá caro. Muito. 400 ml é caro? Muito caro.
Jorge, festa de igreja da Santa Terezinha, vai à Escola Agrícola esse fim de semana. Sabe quanto é que tá o copo de chopp na festa da igreja? Não? Menos da metade da Oktoberfest. Qual é o milagre? Se o Oktoberfest vende muito mais do que uma festa de igreja. R$7 copo de 330 ml, 70 ml a menos, mas por menos da metade do preço, né? Então, né? E aí a gente tá falando da Ambev, que tem muito mais produção, muito mais barato. Com certeza lá na festa da igreja os compromissos de quem vende o chopp não são os mesmos dos compromissos de quem vende na Oktober. Mas mesmo assim, tá caro demais. Tá caro demais. Tá. Então, na tua opinião, tá caro. Tem que melhorar o preço. Do chopp, sim. Mesmo caro assim, já e um monte de gente baleando ali. Imagina se fosse barato. E aí estão transformando a festa só para turista mesmo. Lançamento da programação do Natal em Blumenau com o tema Viagem pelos Trilhos da Magia. Tu teve lá, conferiu, pôde ver bem como é que vai ser. Realmente vai ser um Natal, uma programação que promete muito do Natal em Blumenau, né? Legal. Aliás, o Natal é pago com dinheiro do lucro que geralmente não dava da Oktober, né? Então, mais um ponto positivo. Então, gente, o Natal vem aí com algumas novidades. E aí, diferente da Oktober que eu disse que é caro, o Natal é muito barato, porque praticamente todas as atrações são gratuitas. Acesso ali à Vila Germânica, todo o ambiente decorado, acender das luzes, investimento maciço, os personagens, os desfiles. Os desfiles vão ter o tema de Boris e Rufus da Estúdio Belli. Boris e Rufus aí, para quem tem criança sabe, que é um personagem que corre o mundo, né, e que é produzido aqui em Blumenau, isso muita gente não sabe. E tem uma atração paga, essa atração vem de Gramado. Essa atração, estilo teatro, vamos dizer assim, uma apresentação que vai acontecer ali no setor 4 da Vila Germânica. Esta atração específica é pago, não sei o valor ainda, mas é a única atração que será paga. Eu vou retirar a palavra cara aqui porque eu não sei o valor ainda, tá, gente? Mas é a única. Você pode curtir todos os outros, inclusive simultaneamente terão outras atrações gratuitas para quem não tiver condições de acessar, os ingressos estiverem esgotados, enfim, né? Essa atração que vai ser trazida aí de Gramado. Isso que é um espetáculo bem bacana. É mais ou menos como um Excalibur no Beto Carreiro, que você paga o ingresso, tem acesso ao parque, mas alguma outra atração você tem que pagar a parte. Mas em si promete muito, né? A programação do Natal vem crescendo nos últimos anos aqui na cidade e quer se tornar uma referência. Já está se tornando, né, uma referência em programação de Natal. Aqui, acho que no Brasil a grande referência é Gramado, né? E Blumenau quer se aproximar disso. A meta do Marcelo Groel, ele disse que a meta é transformar o Natal o maior evento turístico de Blumenau. E se isso acontecer, nós vamos ultrapassar Gramado, que um dia veio aqui se espelhar em Blumenau para construir o que tem lá. Exatamente, né? E hoje a gente olha para lá tentando construir aqui. Faz parte. Para a gente fechar aqui hoje o nossa Semana em Foco, uma questão nacional, Jefferson. O governo federal criou nessa semana o Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. É uma necessidade ou só abertura de espaço para o governo poder se encaixar melhor na política? Eu penso ser positivo para o empreendedor, empresário pequeno, tal, mas é uma necessidade do governo criar cargos. Isso é indiscutível. De ter espaço para negociar. Exatamente, tá? Então, haveria necessidade disso? Não. Mas é, de um lado positivo, se tiver alguém competente lá na pasta, né, para criar algumas situações. Taxa Selic aí ainda é alta, embora deve baixar no ano que vem, a meta é 9%, hoje atualmente, né, a gente chegou em 14 e pouquinho, a gente está em 13,25, salvo engano.
e aí a meta é chegar nos 11 até o final do ano. Isso eu acho que não vai chegar, mas para o final do ano que vem em 9. E isso deve reaquecer o mercado, porque as coisas não estão fáceis aí, né? Não tão fáceis, e isso é um pouco reflexo da taxa Selic. Por outro lado, se baixa muito a taxa Selic, vai aumentar a inflação, e aí também isso é uma faca de dois gumes. Então o governo também precisa achar um caminho para ajudar o pequeno empresário, que é a grande maioria, enfim, achar aí. Mas não é para isso não que o governo está fazendo, meu ponto de vista, é para agraciar aí partidos políticos, porque todo o governo precisa do Centrão, né? Todo. Por isso que o Centrão é forte. Enquanto dois extremos brigam, o Centrão se diverte. E se fortalece. É verdade. A gente teve nessa semana, Jefferson, outra notícia também que chamou a atenção, porque foi no final da semana, início da semana aqui em Blumenau, destacada também no mesmo regional, foi o furto na Praça do Empreendedor, ali no Shopping Parque Europeu. E o que chama a atenção, né, que é uma porta arrombada dentro de um shopping. Muito, né? E mais ainda, porque é de uma Praça do Empreendedor. Roubaram lá, parece que 2 computadores e um aparelho de telefone celular. Dados? Não sei nem se tem alguma coisa a ver com isso, ou se era simplesmente por ter um equipamento para venda ou coisa. Esse caso está sendo investigado, né? A secretaria o shopping pediu as câmeras para investigar. Mas o shopping tem a obrigação de dar uma resposta, né? Também para a sociedade. Afinal de contas, o shopping tem que ser agraciado de órgãos públicos, né? E se consolidado como um shopping de prestação de serviço. Exatamente, né? Temos ali a Praça do Empreendedor, o IGP com emissão de carteiras de identidade, a Polícia Federal com a delegacia ali também. Então, assim, né? Para emissão de passaportes, inclusive. Eu não sei se alguém que fez isso ali, né? Provavelmente já analisou a situação e da vulnerabilidade daquilo ali. Eu não sei se é dados e se vai conseguir ter esses dados, porque hoje é tudo sistemas, então você tem que ter um login, senha, enfim, né? Ou sequer o que seria uma burrice extrema e extraordinária, se agraciar dos equipamentos eletrônicos ali, porque isso ali não vai valer muita coisa não, né? CPU de órgão público, o cara não vai conseguir, né? Embora se for um usuário de droga, qualquer R$50 resolve o problema momentâneo dele, né? É verdade. Outra notícia da semana, que também foi destacada aqui na imprensa da cidade, o último julgamento com participação do promotor Odair Tramontim, que deve abrir aposentadoria no final do mês. Para provavelmente, né, se apresentar como candidato do Partido Novo à Prefeitura de Blumenau em 2024. Semana que vem, Odair Tramontim vai estar aqui conosco e a gente vai conversar sobre isso. Legal, Jorge. E aí eu posso deixar uma pergunta para te fazer para ele? Claro que sim. Pode até participar da entrevista, fica à vontade, você é convidado. É que eu tenho dúvida de verdade, né? Algumas perguntas incomodam. E certamente. Mas eu acho que é momento de a gente tirar essas dúvidas, né? Se essa aposentadoria exime ele daqueles PADs, né? Que ele responde a 2 procedimentos administrativos e que aí ele, lógico, tem direito a ampla defesa, isso tudo logicamente, né? Mas ele não vai estar mais na função, né? Ele não será mais um promotor público. Qual será a interpretação disso, né? Se daí esses 2 procedimentos administrativos caem por terra e se respondendo a esses 2 PAD não caindo por terra, né? Já que a aposentadoria, se isso e eu acho que aí pode haver a possibilidade de um julgamento ir para o Supremo caso ele seja eleito, tá? Por conta daquela situação envolvendo o Delanhol, lá o procurador da Lava Jato, né? Mas com certeza o promotor deve estar estudando bem essas situações e se decidir
pelo caminho da candidatura política, né? Só deve ir com certeza de que vai ter esse conhecimento, porque conhecimento jurídico ele tem, né? Sim, já que mas para falar do julgamento só, tá? O Odair, ele não era o promotor do processo, ele foi o promotor no tribunal de júri, isso da mídia para ele e tal, mas nesse caso específico, ele tinha uma certa história. Acabei descobrindo isso ontem com uma pessoa terceira, que ele estava dando palestras para um clube de mãe, para mães, mulheres, enfim, sobre violência doméstica, tal, no dia em que foi encontrado o corpo da Margarete, sabe? E então no dia em que houve, né, o encontro do corpo dela, ele estava dando a palestra naquele exato momento e ele soube daquilo. Então ele tinha uma história para contar no julgamento e tal, e o Ministério Público foi o vitorioso, né, do julgamento em si. Aproveitando que a gente já vou deixar fazer o comentário, isso, mas aproveitando para falar, porque a gente está falando de julgamento, tribunal de júri, no dia 12, terça-feira, o julgamento começou na segunda-feira, terminou na terça, do assassinato, é assim que eu digo, do ex-procurador do estado e um engenheiro em São José, atropelados por um motorista embriagado em São José, vitimou os dois fatalmente, foi julgado e condenado por 2 homicídios com dolo eventual. Pena muito branda, no meu ponto de vista. Ele contratou excelentes advogados, mas pegou aí menos de 8 anos de prisão, mais alguns dias de multa, e pelos 2 homicídios. E algo muito semelhante, e a sociedade clama e espera, é o caso Jaguar aqui, envolvendo o Evânio Pristini, vitimou fatalmente 2 jovens, ainda deixou outras 3 feridas, mas se for, né, é uma pena muito branda mesmo, né, para quem bebe e mata os outros na estrada, através do volante, Jorge. Desabafo. Tá bom. Vamos voltar para a política? Vamos. Né? Sair desse assunto pesado, é um assunto pesado, demais, né? Querendo ou não, né? Outra situação que envolveu as manchetes também essa semana aqui foi a reunião, o encontro de Ricardo Alba do União Brasil. Ricardo Alba está trabalhando lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E ele participou de uma reunião com o governador Jorginho Melo, que é o presidente nacional do PL. Todo mundo sabe que o Jorginho Melo, né, como presidente do estadual do PL, o Partido Liberal, está montando uma estratégia buscando candidatos fortes em cidades que o partido considera chaves aqui no estado de Santa Catarina, já olhando 2026 e uma possível reeleição. Como o Ricardo Alba se encontrou lá com o governador Jorginho, então surgiu a possibilidade de uma filiação do Ricardo Alba no PL e de um nome dele para concorrer à prefeitura de Blumenau em 2024. Não, vamos anotando aí, cara. Vamos anotando que a lista tá ficando cada vez mais perdido. Mas cá entre nós, melhor o Alba do que buscar alguém lá no oeste do estado para tampar um furo. Do sul, mostrando uma incompetência política aqui na cidade, né, de candidatos desse partido. Exatamente, né? Agora, o PL parece estar mais... Parece desespero, sério, né? Desespero, exato, mais perdido que chicletes em boca de banguela, né? Mas a gente já chegou aqui... Poxa, Daniela, Carol Detone, Júlia Zanata, Ricardo Alba, a Patrícia Líderes, eles precisam, né? Não tem espaço para 5, 6, 7, não tem. Ito, João Paulo Traumaturgo, Ivanatos já dariam 8 aí, né? Então, né, a não ser... E aí, Ricardo Alba não viria vereador, né? E aí, o que me espanta é uma crítica agora ao ex-deputado, sumiu do mapa, né? Isso é feio também, né? Cá entre nós, o Ricardo Alba sumiu do mapa quando deputado, né? Exatamente, né? Isso é feio, falta atender a comunidade. Nós, como imprensa, cobramos muito da ação do Ricardo Alba representando Blumenau, né? Blumenau. E que a gente não viu.
Exatamente, né? E assim, ó, derrotas acontecem, faz parte do jogo político, né? Eu vejo... E por pouco o Ricardo Alba não se elegeu deputado federal. Exato. Teve boa votação aqui em Blumenau. Então talvez isso tenha chamado a atenção do PL. Foi o deputado mais bem votado quando se elegeu deputado estadual, né? E não soube agradecer a população, está escondido, né? As pessoas inclusive cutucam ele em grupos de WhatsApp porque ele está e ele não responde ninguém. Pois é, aí é que tá. Mas, enfim, teve um encontro com o governador, saiu aí, surgiu mais essa, né? E a gente vai aqui acompanhando, levando, né? Tentando entender todo esse processo aí, que ferve nos bastidores, né? Mas que publicamente muita coisa não aparece. Muita coisa não aparece. E o que vem por aí em 2024, hein, gente? Lembrando sempre, né? Os partidos escolhem os nomes e nos oferecem, e entre essas ofertas a gente vai às urnas escolher aquele que a gente quer. Exatamente. Aliás, falar nisso... O que a gente quer, o que a gente não quer... Isso aí. Falar nisso, Jefferson, o que você acha de candidatura avulsa? Eu acho válido. Gostaria de ver. Estados Unidos tem essa possibilidade, né? Eu acho muito limitado, mas tem a possibilidade, né? Claro, tem que passar por alguns requisitos ali, mas tem essa possibilidade. Deveria ter mesmo, tem que passar por requisito mesmo. No Brasil daria certo isso? Eu penso que vale a experiência. Nós não estamos numa democracia, acho que democracia também é isso. Não tenho dúvida de que alguns políticos com mandatos Blumenau tentariam isso, inclusive. Ah, é? Uhum. Candidatura avulsa. É uma... Talvez isso não seria permitido por um cargo do executivo, né? Mas do legislativo, quem sabe? Começar no legislativo seria, olha, interessante, né? Das 15, uma vaga avulsa. O próprio Novo, né? Que conseguiu uma depois, né? E veio aí a derrubada do Egídio por conta daquela situação de faltando mulher na chapa, né? Egídio Becauser, por onde anda? E era um nome bem comentado. Bom, deve voltar em 2024, será? Egídio Becauser está comandando a Fundação Municipal de Desportos ao mesmo tempo que treina a equipe de futsal de Blumenau. Exatamente. Né? E deve reaparecer nas eleições de 2024, é a pergunta que fica. Tricotando bastante, isso. Tá? Tem um bom caminho, né, nessa questão do esporte que o elegeu, né? Foi a maioria dos votos que o elegeu. É muito difícil a gente ver alguém do esporte se eleger, né? A gente vê que é um nicho que diga o difícil. Sérgio Galdino que tentou. Exatamente. Muitas vezes. É verdade. Jefferson Santos, voltamos na próxima semana, na sexta-feira da semana que vem, com mais a Semana em Foco. Isso aí, Jorge, muito obrigado, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, obrigado pela companhia, né, pela paciência, pela sabedoria aí, a gente segue acompanhando, tem novidade, aquele caso que eu falei de autismo, que eu vou lançar no início da próxima semana, tá muito grave aqui em Blumenau, vai ter novidades sobre o SAMAI, tá? Operações, vai ter novidades sobre o R3, estamos fazendo um trabalho bem bacana no Mesa Regional, acompanhe lá se você ainda não conhece também, e o pessoal do Mesa Regional também liga aqui na 98.7 para ouvir a programação com o Jorge Tais, nosso grande Rafa aqui, jornalismo local, programação local, todas as manhãs também é bem bacana, né? Tá certo, um abraço, ótimo final de semana, boa semana, até semana que vem. Obrigado igualmente.